Gênesis 37. A partir do versículo 23. Essa breve reflexão tem como tema: suporte o processo e viva os propósitos de Deus. Amém? Suporte o processo e viva os propósitos de Deus. Gênesis 37, a partir do versículo 23, nós vamos ler até o 28. Amém? Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestido. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que lá ia passando uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram, e quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barbas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. É aí. José ele tinha apenas 17 anos quando ele foi alvo da inveja e do ódio dos próprios irmãos. Uma situação adversa, uma situação fora do comum. A família deve ser um lugar de abrigo, segurança e amor. Mas José viveu exatamente o contrário. Foi odiado, desprezado e impedido de viver no seio da sua família. Humanamente falando, José tinha todos os motivos para se revoltar, mas ele suportou o processo. Ele foi arrancado do convívio com seu pai, Jacó, mas Deus, o seu pai, estaria com ele independente das circunstâncias. Deus não nos abandona. Amém? Como está escrito no Salmo 27:10. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Em Isaías 49:15 diz: haverá mãe que possa esquecer-se do seu filho que ainda ama e não ter compaixão do filho que ela gerou? Embora ela possa esquecer dele, eu não me esquecerei de vocês. Aleluia! Essa certeza é que nos ajuda a suportar o processo. Se nós não tivermos a convicção do amor de Deus pelas nossas vidas, nós não somos capazes de suportar o processo. Quem aqui está enfrentando algum processo difícil, algum processo doloroso, ou já enfrentou? Eu não sei você, mas eu tenho plena convicção de que eu jamais suportaria o processo pelo qual eu estou passando se eu não tivesse a certeza, a convicção do amor e do cuidado de Deus pela minha vida, pela minha família. Alguns processos são mais dolorosos, mais demorados, mais, podemos até dizer, sangrentos. São processos que a gente sente o nosso coração sangrar. Mas nesses processos, o Senhor ele também está conosco. Mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos. Jesus, quando ele teve que enfrentar toda aquela dor, todo aquele processo da cruz, da crucificação, em um determinado momento, nós conhecemos a passagem que ele diz: Deus, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Naquele momento ele estava ali como homem, totalmente homem, e ali ele sentiu que naquele momento é como se ele estivesse sozinho, mas nós sabemos
Eu e você temos a plena certeza de que Deus estava com ele. Tanto que ele suportou tudo aquilo ali. E ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? Aleluia. Aleluia. Se Jesus tivesse aberto mão do processo, talvez hoje eu e você não estivéssemos aqui. Então, glória a Deus. E todo processo tem um propósito. José, ele foi de filho amado a escravo. E de escravo, ele passou a ser homem de confiança de Potifar. Como reagimos nos tempos difíceis determina como passaremos pelo deserto. José, ele se dedicou. José, ele deu o seu melhor. Quando nós lemos, eu não vou me prolongar porque é uma reflexão breve, mas quando nós vamos ler a história de José, nós vemos que em tudo ele se destacava. Quando ele esteve ali na casa de Potifar, ele foi, ao longo do tempo, que eu acredito que tenha sido mais ou menos 10 anos, antes dele passar para uma outra fase, de homem de confiança de Potifar, a prisioneiro, ele foi mais ou menos 10 anos e ele foi conquistando. A Bíblia não relata, mas eu ouso a pensar e a dizer que José, ele não se revoltou. Ele não ficou ali murmurando, chorando, lambendo as suas próprias feridas, pelo fato de ele ter sido arrancado de uma forma tão violenta, tão brusca, no convívio da sua família. Ele já era um rapaz órfão, já não tinha mãe. Então, assim, a vida de José, quando nós olhamos para ela, toda a trajetória foi uma trajetória muito difícil, de muitos desafios. Ele foi levado com apenas 17 anos para um lugar estranho, de uma cultura totalmente diferente da dele. E ali ele teve que se virar sozinho. Humanamente ele estava sozinho, sem um pai terreno. Mas ele tinha um pai celestial que estava o tempo todo com ele. E a Bíblia relata que Potifar viu o quanto Deus era com José. E que tudo que ele fazia, e tudo que ele colocava a mão, prosperava. Se José tivesse ficado ali só reclamando, só chorando, e ele tinha razões para isso. Se nós falarmos aqui, humanamente, ele tinha razões para isso. A situação dele não era uma situação fácil. Então, muitas vezes, nós enfrentamos situações que são muito difíceis. Eu quero abrir um parêntese, até porque, quando me veio essa oportunidade de trazer a palavra, para mim foi mais desafiador do que todas as outras vezes que eu tive essa oportunidade. Porque eu tenho vivido um deserto, eu tenho vivido um processo muito doloroso. Um processo que eu jamais imaginei na minha vida enfrentar. E existem momentos que a gente sente, que a gente titubeia, a gente sente que a nossa fé, ela tem hora que ela fraqueja um pouco, Eu vou ler aqui o que eu coloquei. Na nossa caminhada rumo à Canaã celestial, vivemos tempos de calmaria e tempestade. Passamos por montanhas e vales. E é essencial mantermos os nossos olhos em Cristo em toda situação. Nem sempre é fácil. Algumas vezes sentimos a nossa fé esmorecer. Pensamos que não vamos suportar. Chegamos até a nos desesperar e pensar em desistir. Assim como Jó declarou que maldito foi o dia em que ele nasceu. Assim como Elias se escondeu para uma caverna. Mas se temos alimentado a nossa fé, o Espírito que habita em nós traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E nós declaramos, como Jó também declarou: quanto a mim, sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Amém? Glória. Aleluia. Não é pelo fato de caminharmos com Cristo, de sermos cristãos, de estarmos na igreja, que nós estamos imunes a momento em que nos sentimos fracos, a momento em que sentimos que a nossa fé ela está fraca, em momentos que até chegamos a nos desesperar.
Existem momentos que passamos por essa situação, e isso não é vergonha. E isso não quer dizer que nós não temos fé, que nós não somos firmes no Senhor. Nós passamos por essas situações. O que nós não podemos é ficar nessa situação. Nós não podemos viver desesperados. Nós passamos por situações em que nos desesperamos. Nós não podemos deixar nossa fé esmorecer. Passamos por momentos em que a nossa fé era balança, porque às vezes a tempestade ela é muito grande. Às vezes, como nós acabamos de cantar, nós olhamos para o mar e achamos que ele não vai abrir, e às vezes ele realmente não abre. O mar que está à nossa frente, muitas vezes ele não abre, mas o mesmo Deus que abriu o mar, ele é aquele Deus que faz a gente andar sobre as águas. Da mesma forma que Pedro, quando ele colocou a fé dele em ação, ele foi e ele caminhou sobre as águas. Mas na hora que ele olhou em volta e ele viu as ondas e ouviu o barulho do vento e tirou os olhos dele de Jesus, ele começou a afundar. Por isso que nós precisamos estar constantemente com os nossos olhos em Cristo. Se tivermos momentos que estamos assim, Senhor, eu não estou suportando, Senhor, está doendo demais, eu não vou aguentar, corre e pede socorro. Amém? Nós não fomos feitos para caminharmos sozinhos. Nós somos seres relacionais. O Senhor Ele nos fez seres relacionais. O Senhor Ele deu uma ordem para que nós estejamos congregando, exatamente porque nós precisamos uns dos outros. E existe um momento, se eu estou me sentindo fraca, eu tenho que pedir ajuda. Eu peço ajuda ao meu esposo, eu peço ajuda ao meu irmão, eu peço ajuda ao presbítero, eu peço ajuda ao pastor. E eu não posso focar e jogar tudo em uma só pessoa. Às vezes as pessoas esperam que as pessoas venham até nós. Muitas vezes a gente está enfrentando uma luta e você fica dentro da sua casa esperando que o seu pastor vá lhe visitar, vá lhe procurar. Não é verdade? Quem nunca fez isso? Mas nós temos que entender que nós temos que dar o primeiro passo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos vários exemplos de que Deus ele age quando nós damos o primeiro passo. Quando o povo de Israel estava de frente para aquele mar, gente, Deus poderia já ter deixado o mar aberto, não? Já tinham sido 10 pragas, já tinha sido muita luta, então o povo já estava ansioso, nervoso para sair dali, não é verdade? Então Deus ele poderia muito bem, na hora que o povo chegasse lá, o mar já está aberto. Mas Deus ele vai trabalhando em nós a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa confiança. E o que foi que Deus disse para Moisés? Moisés, diga ao povo que espere que eu vou abrir o mar. Foi isso que Deus disse? O que foi que Deus disse? Diga ao povo que marche. E eu acredito que o povo começou a marchar em direção ao mar fechado. E o povo foi marchando e o mar estava lá. E o exército de Faraó aqui atrás. E aí o povo foi marchando. Quando Deus mandou Elias procurar lá aquela viúva, Deus podia muito bem já ter lá feito o azeite e a farinha, já ter ali em abundância. Mas não. Deus ele espera que nós demos um passo de fé. Ele disse para aquela viúva fazer com o que ela tinha. Ela ia morrer de fome, na visão dela humana. Mas ela obedeceu. E a partir do momento que ela teve a atitude, Deus agiu. Não é que Deus ele precisa da nossa atitude, é porque nós precisamos ter atitude para que a gente venha crescer, para que a gente venha avançar. E essa caminhada ela não é uma caminhada fácil. A caminhada rumo à Canaã celestial é uma caminhada difícil, ela é uma caminhada árdua e cheia de altos e baixos. José, ele suportou todo o processo e depois de 13 anos ele começou a entender e a viver o propósito de Deus para a vida dele. O processo de filho amado, escravo, servo, homem de confiança de Potifar.
E aí a gente olha, muitas vezes, quando eu lia essa história, eu dizia assim: Senhor, depois de tudo que ele já tinha enfrentado, quando estava tudo bem, porque ali eu acredito, né, ele já estava conformado, já estava ali se vivendo de uma forma tranquila, como servo e homem de confiança de Potifar. Aí o que é que acontece? Vem a criatura, esposa de Potifar, e arma toda aquela situação. Eu não sei se existia um motivo pelo qual José tinha que passar por aquele teste, mas ele passou e ele foi aprovado. Ele não se rendeu à tentação, ele não se rendeu ao apelo daquela mulher, e ele foi preso por esse motivo. Nem sempre, quando nós fazemos a coisa certa, o resultado bom vem de imediato. E isso não quer dizer que nós estamos errados em fazer o que é certo. Amém? Estão compreendendo? Né? Porque José, ele estava ali e ele honrou a Deus em primeiro lugar e honrou o seu Senhor. E o que é que ele recebeu com isso? Ele virou prisioneiro, né? Mas é o processo. De prisioneiro, ele passou a quê? Governador do Egito. Os propósitos de Deus, outra coisa que o Senhor ele tem falado muito comigo, e a gente vê isso aqui na vida de José, como a gente vê na vida de Moisés, como a gente vê na vida de Esther. Os propósitos de Deus, eles não se acabam em nós. Eles não se limitam a nós. Nós, seres humanos, temos a natureza um pouco egoísta. Muitas vezes eu me identifico com a natureza egoísta. E muitas vezes a gente fica: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Para que toda essa dor? Para que todo esse sofrimento? Né? Tem até uma música do falecido Lázaro que fala isso, né? Para que tanta dor, tanto sofrimento? Mas aí ele diz: mas eu vou passando pela prova. Como é a música? Dando glória a Deus. Então muitas vezes a gente não entende o agir de Deus, muitas vezes a gente não compreende, mas nós temos uma afirmação na sua palavra que diz que a vontade dele ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Ele já me ouviu aqui em outras reflexões, eu acho que quase sempre eu falo esse versículo, porque eu preciso ouvir e sempre estar me lembrando que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que eu olhe e eu diga: como é que pode um jovem de 17 anos, amado pelo pai, um menino bom, odiado pelos irmãos, jogado no poço, depois vendido como escravo? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele vai, começa a se habituar ali, vive bem tranquilo, e aí entra numa situação super difícil, onde ele vira prisioneiro. Mas aonde é que está a vontade boa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia ela não relata o propósito para a vida de José, mas ela relata o propósito de tudo isso para o povo de Deus. Porque através de todo esse processo que José suportou, o povo de Deus foi salvo da morte. Não é isso? Porque quando veio o período da fome, o período da escassez, José pôde trazer toda a sua família. E ali a descendência do povo de Deus pôde ser mantida. Amém? Então os propósitos de Deus, de vez em quando eu escuto isso de uma irmã muito querida. E ela diz para mim: a Thaís, o propósito de Deus na vida da Thaís não é só para você, não é? E eu creio, né? Porque o propósito de Deus é muito maior do que a gente consegue enxergar. Só que às vezes, gente, não é fácil. Às vezes eu estou aqui hoje falando, mas às vezes eu estou lá em casa chorando, gritando, pedindo: Senhor,
Passa logo esse deserto porque está muito difícil. Passa logo porque eu acho que eu não vou suportar. Mas é muito maravilhoso entender e ver e viver que assim, tem aquele dia que eu estou muito ruim e aí no outro dia o Senhor ele me levanta e ele muda a história. Mesmo que no outro dia eu esteja ruim de novo, mas aí no outro dia o Senhor me leva a adorá-lo. E como a gente também cantou aqui, te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, porque te louvar em meio às tentações é muito mais do que estratégia, é sobrevivência. Amém? Amém. Glória. Vamos ler aqui para encerrar Gênesis 45, do 4 ao 9, para a gente ver o propósito, né? Aqui é um resumo da história de José, porque é uma reflexão e nós vamos orar para que Deus venha revelar a nós, né, qual o propósito, ou se Ele não revelar, que Ele venha nos fortalecer para suportar o processo, porque uma coisa é certa, o propósito de Deus ele não vai se frustrar. Na nossa vida nós podemos frustrar o propósito dele na nossa vida, porque o Senhor ele nos dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, mas o propósito dele ninguém pode frustrar, amém? Aleluia. O que é que diz aqui em Gênesis 45? Gente, é um pouquinho longo, mas a gente já está encerrando. Essa mesa é alta. E José diz, aqui é quando, né, já passou o tempo da fartura e chegou o tempo da escassez, e aqui é o encontro de José com seus irmãos. E José disse, chegue mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou, eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas, e Deus me enviou na frente de vocês. Aleluia, glória a Deus. Aqui ele já tinha entendido o propósito de Deus. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do reino. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Existem alguns momentos da história que eu queria muito poder, assim, queria ter visto, né? O encontro de José com o pai. Que coisa linda, né? Depois de tantos anos de separação, de tantos anos de sofrimento, e ali ele tem a oportunidade de cuidar do pai dele. Eu não lembro agora, mas o Jacó ainda passa muitos anos, né? São vários anos que ele passa ainda na companhia de José, usufruindo da companhia de José, do cuidado e amor de José. Então, algumas vezes nós não entendemos o agir de Deus, não compreendemos os seus caminhos, mas temos que ter a convicção de que vale a pena continuarmos firmes. Como a palavra de Deus diz, nós não somos aqueles que retrocedem. Às vezes, como eu já falei e eu vou repetir, às vezes as lutas elas tentam nos abater, as lutas elas tentam nos parar, elas tentam fazer com que o propósito que Deus tem na sua vida, na minha vida, não se cumpra. E aí é onde a gente vai para os pés do Senhor, busca a presença dEle, e busca a ajuda do Espírito Santo, porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque existem momentos que a gente não consegue falar nada, a gente chora,
O Espírito Santo transforma nosso choro em oração. O Espírito Santo ele transforma o nosso choro em clamor. E a palavra de Deus diz que o Senhor ele não rejeita a oração de um justo. Ele não despreza cada lágrima que nós derramamos aos pés da cruz. Amém? Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Eu tinha combinado com o Igor para a gente cantar um louvor agora, mas ele não conseguiu chegar. Eu vou cantar um pedacinho, vocês dão um desconto, mas é porque esse louvor ele fala muito, muito ao meu coração, e eu acredito que vai falar o coração de vocês também. Porque a gente tem que ter a certeza de uma coisa: tudo que nós passamos aqui, tudo que nós enfrentamos aqui, vai valer a pena quando nós chegarmos na eternidade. Amém? Esse louvor ele diz assim: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Quem sabe me ajuda. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero agradecer, Senhor Deus, por este momento de estar aqui na tua casa, junto com meus irmãos, junto com a minha família, Senhor. Independente de toda a luta que nós enfrentamos neste dia, Pai, que só o Senhor sabe para chegarmos aqui. O Senhor nos trouxe, o Senhor cuida de nós, e eu creio que o Senhor continuará cuidando. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a cada um, para que nós possamos suportar esse processo, Senhor, seja ele qual for. Pai, só não nos deixe sozinhos, Deus, porque sozinhos nós não conseguimos. Mas se o Senhor está conosco, e eu sei que o Senhor está, eu sei, Pai, que naquele grande dia, todos nós cantaremos que valeu a pena. Quando chegarmos, Senhor, face a face, olhando para o nosso Salvador Jesus Cristo, tudo que enfrentamos nesta terra, porque lá não haverá dor, lá não haverá doença, lá não haverá nenhuma deficiência, nenhuma limitação. Lá nós seremos livres, lá nós seremos perfeitos, com o corpo glorificado, e estaremos adorando ao nosso Deus e dizendo: Santo, 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 Tu és Santo, Deus, e nós te amamos e entregamos a Ti o nosso louvor. Aleluia. Oh, Deus, nos fortalece a cada dia, nos faz entender, Senhor, como o presbítero Reginaldo falou, que sem a oração nós não conseguiremos avançar. Mas quando nós nos dedicamos a orar e a buscar a Tua face,
O Senhor nos fortalece, nos ajuda e nos faz caminhar, e nos faz avançar e atravessar todo o deserto e chegar do outro lado e glorificar o teu nome. Mas durante o deserto nós também passamos glorificando e exaltando o teu nome, Pai, porque independente de qualquer coisa, o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel e digno de toda a adoração. É no nome de Jesus que eu te oro, meu Deus, e te agradeço por essa oportunidade de estar na tua casa, de estar aqui, Senhor, te adorando e sendo alimentada pela tua palavra, Deus. No nome de Jesus, amém, amém. Amém, glória. Aleluia, louvado seja Deus.